E porquê a biodiversidade num vaso? Bem, porque escolhemos as plantas autóctones para vos falar de bonsai. As plantas autóctones podem ser usadas para fazer bonsai, é certo, mas podem ser usadas também com sucesso e com vantagens nos nossos jardins, promovendo assim a biodiversidade. É que aves, insetos, borboletas preferem as plantas características da nossa região para viverem. E assim é como se estendêssemos as florestas ao interior das nossas cidades e aos nossos jardins. Elas também são bonitas e aromáticas e são de facto muito bem adaptadas ao nosso clima, por isso até é mais económico fazer um jardim de plantas autóctones do que fazer um jardim com plantas exóticas. Para ilustrar aquilo que estou a dizer, vou-vos mostrar algumas plantas que estou a trabalhar para serem bonsais. Eu não sou um mestre, mas os meus mestres tenho a certeza que me vão ajudar nesta árdua tarefa. E então começo por este zambujeiro que foi recolhido de uma árvore que foi abatida à beira da estrada há muitos anos atrás e que felizmente uma lasca que eu recolhi conseguiu ganhar raízes e agora estou a trabalhá-la. Pode ser que consiga que ela venha a ser um bonsai. Ao lado dela tenho ainda no seu estado inicial e a precisar de muito trabalho um carvalho. Este carvalho cresceu a partir de uma bolota que trouxe de Serralves. Os carvalhos cobriam antigamente grande parte, as várias espécies de carvalhos cobriam antigamente grande parte das nossas florestas em Portugal, agora substituída por outras espécies. Não queria deixar de falar também numa árvore que já há pouco existe na natureza, embora no Algarve fossem comuns nas linhas de água, sobretudo no sotavento. É o chopo branco. Eu estou a fazer uma pequena floresta de chopo branco em homenagem aos chopais que existiam nas ribeiras do sotavento e que muitos desses chopais agora desapareceram porque foi necessário fazer barragens e outras alterações nas linhas de água. E finalmente a minha amoreira. A amoreira não é propriamente uma árvore dos nossos espaços naturais, foi introduzida em Portugal há muitos anos de tal forma que já ganhou o direito de ser chamada nossa. A minha amoreira foi-me oferecida pelo meu sogro e estou a tentar fazer um bonsai com a ajuda dos meus mestres. E pronto, espero que gostem do vídeo do Clube Bonsai do Algarve.
eu vos venho apresentar é um loureiro, seu nome científico Laurus nobilis, é uma árvore do clima mediterrâneo, de folha persistente. Como muitas das espécies, dá flor na primavera, fevereiro a abril sensivelmente, e o fruto, uma pequena baga roxa, escura, quase preta, na altura do outono. É uma árvore bastante conhecida entre nós e que, efetivamente, também em bonsai nos traduz uma ideia da árvore na natureza, numa situação diminuída, mas que efetivamente mostra a majestade desta árvore. Esta árvore em concreto só está comigo há alguns meses, mas de certa forma acompanhei o crescimento dela, porque pertencia a um colega do clube, foi adquirida num viveiro onde habitualmente nos reuníamos há cerca de 6, 7 anos, tinha mais ou menos 1,5 m de altura, e sei que o que atraiu principalmente o meu colega foi a sua base bem estruturada, bonita, como podemos ver agora. A partir daqui, uma árvore com uma boa base começa-se a trabalhar no seu crescimento, e foi o que o meu colega fez, e muito bem. Eu tenho procurado manter a forma que ele lhe deu, porque acho que também é a forma mais adequada, mas agora tem estado em crescimento livre e realmente precisa de pelo menos uma poda de manutenção. É uma árvore que gosta de umidade, sendo em comentando estar com a terra muito encharcada, o que significa que aqui no Algarve, no verão, teremos que ter cuidados redobrados na sua rega. O solo é tendencialmente com pH neutro e depois do meu colega a ter retirado do vaso inicial de plástico no centro de jardinagem, cortou-a drasticamente, porque se tinha realmente 1,5 m e agora tem esta compactação, podem imaginar o que foi cortado. Passou primeiro para um vaso de barro para treinar e compactar e acomodar as raízes, e depois passou para este vaso que efetivamente fica muito bem com a estrutura da árvore. É resistente ao frio, mas não gosta muito de vento e de geadas. Portanto, é uma árvore que até se adapta bem aqui ao nosso clima. Excetuando a parte que temos de ter algum cuidado com a rega. Também tem uma certa resistência às pragas, o que é muito bom. Neste momento, o que ela precisa efetivamente é, para já, de uma poda de manutenção. E o que é a poda de manutenção? Para fazer a poda, temos 2 instrumentos básicos. A tesoura comprida e o alicate de corte para os ramos mais rijos. O alicate comprido permite-nos ir ao interior da árvore e retirar folhas que estejam a crescer indevidamente nos ramos no seu interior. E vamos eliminando pequenos ramos que vão nascendo e que não permitem que o sol também penetre dentro da árvore. Mas mais que isto, nesta fase aqui, esta árvore, como podem ver, tem já algum crescimento a sair do desalinhado daquilo que se pretende. E então há que procurar fazer a redução deste crescimento. Outra forma de fazer a redução das folhas é precisamente através de uma técnica de cortar numa determinada posição. Chamo a atenção aqui para estas 2 folhas. Esta está cortada, esta está comprida. A técnica é, portanto, dobrar e fazer o corte assim. Vamos conseguir a redução da folha e, numa próxima brotação, as folhas terão tendência a não ser tão compridas como esta, mas um pouco mais curtinhas.
também devemos prestar atenção quando estamos a fazer a nossa poda de manutenção. Há uma situação que ela tem aqui. Neste momento temos um ramo a nascer na base, não tem qualquer interesse, como é óbvio, e eliminamos. Aqui este raminho também não faz sentido, tiramos, porque o que interessa mostrar também é os seus ramos bem delineados e a reprodução fiel da árvore na natureza. Espero que tenham gostado. Boa tarde a todos, chamo-me Diogo Cabete e hoje venho-vos apresentar o meu bonsai de alfarrobeira. A alfarrobeira é uma árvore de folha perene, cujas folhas não caem nem no outono nem no inverno. Esta árvore consegue atingir cerca de 10 a 20 metros de altura. O seu nome científico chama-se Ceratonia siliqua e a sua origem vem do Médio Oriente, que foi trazida para o norte da África, sul de Espanha e sul de Portugal pelos árabes. O seu fruto é a alfarroba, que é muito utilizada em bolos, licores, medicamentos, rações para animais, etc. Esta alfarrobeira foi-me adquirida em janeiro de 2019, numas escavações que estavam a decorrer ao pé da minha casa para uma construção de uma moradia. Desde então tenho adubado, aramado e podado para que daqui a uns 4 a 5 anos seja um bom bonsai. Por agora tem estado neste vaso de plástico, grande, para que possa crescer livremente. Estou a pensar daqui a uns 2, 3 anos mudar para um vaso de bonsai com melhor qualidade e de bonsai. Esse vaso irá ser muito mais pequeno que este para que o vaso seja proporcional à árvore. Futuramente também irei trabalhar a madeira morta, não sei se conseguem ver aqui, para disfarçar os cortes do serrote. E pronto, espero que tenham gostado. Fica aqui a minha demonstração do meu bonsai, da alfarrobeira. E pronto, obrigado a todos. Pistache e lentiscos. Nome comum: arroeira, lentisco, da arroeira. É da família de Anacardácea. Tem folhas compostas, perenes. Tem floração de março até maio. Frutifica no outono. Os passarinhos gostam muito, apesar de não ser tóxico. Também é comestível, mas não tem sabor agradável. É um arbusto de grande porte, chegando a ter 4 metros ou maior. É resinosa, tem um aroma muito característico. É originária do Mediterrâneo. Em Portugal podemos encontrar centro e sul, formando matagais. Podemos vê-las também nas nossas cidades, a formar sebes. Em particular, falando desta árvore, foi recolhida por mim há cerca de 9 anos, numa zona onde foram construir uma vivenda. Foi trabalhada, aramada várias vezes. Vê-se aqui o tronco já com muita idade. Esta árvore, não sei, mas se calhar uns 30 anos. Como bonsai, é resistente aos bichinhos. Temos de ter uma atenção com ela no verão, para não faltar água. Neste momento tem menos folhas, que levou uma pequena poda para promover a brotação interior, ou chamado backbudding. Como podem ver, já é uma árvore com
algum trabalho de ramos, primários e secundários já feitos, só faltam as folhas que virão a seguir. Venho fazer a apresentação desta planta. É uma planta que tem o nome científico de Quercus coccifera. É uma planta que pertence à família dos carvalhos, dos sobreiros e das azinheiras. No entanto, esta planta não é considerada uma árvore, mas sim um arbusto. Estes arbustos podem crescer dos 2 aos 12 metros, mas normalmente ficam entre os 2 e 3 metros de altura. É uma planta de folha persistente, é sempre verde, é uma folha rígida, ovada e espinhosa. Normalmente esta planta floresce entre abril e maio e frutifica normalmente em agosto. No entanto, no Algarve, devido ao clima, ela frutifica mais cedo e aqui já se vai notando bolotas em formação. Esta planta é comum e nasce espontaneamente no centro e no sul de Portugal. Esta planta pode ser utilizada para fazer bonsai. Esta planta é uma planta que gosta de solos calcários. Eu vou mostrar aqui já um carrasqueiro que é tem mais idade. Ele não tem folhas porque foi feito um falso transplante. Normalmente entre o falso transplante e o transplante há alguma diferença. Normalmente no transplante nós podamos as raízes para dar já alguma nova fisionomia à planta, tanto nas raízes como nos ramos. Esta planta foi feita como falso transplante, então foi só retirar do vaso onde estava e passar para este, para que a planta não sofresse tanto, porque as raízes foram expostas. Foi feita uma desfolha para que a árvore não sofresse tanto stress. Eu utilizei aqui esta laje, estou a prepará-lo para um pequeno penjing. O penjing é uma pequena paisagem. Neste caso, isto que eu fiz aqui, ela existe mesmo. Na serra existe uma pequena casa em pedra, em que eu o vi, e que está com uma árvore, que neste caso lá é um sobreiro. Aqui eu pus-lhe um carrasqueiro. Ainda tem muito que andar, ainda tem muito que se fazer para que nós conseguimos dar a este carrasqueiro uma imagem de pequena árvore. O substrato em que ela se encontra está em uma mistura de acadama e pequenas pedras calcárias, porque é uma planta que gosta de substrato calcário. Olá, vou-vos falar aqui de uma das técnicas mais importantes em bonsai, que é o transplante. Podem perguntar o que é o transplante. Em termos muito genéricos, é a mudança de um substrato, de um vaso, para outro substrato. E que razões nos levam a fazer o transplante? São diversas as razões que nos levam a realizar o transplante, mas a principal em bonsai é o compactamento do solo. Existe muito a dizer sobre o transplante, mas aqui apenas vamos falar como se prepara um vaso para se poder efetuar o transplante.
O que necessitamos para preparar o vaso? Ora, o vaso, logicamente, o arame de alumínio, a rede, que é uma rede que podemos encontrar na drogaria, à venda, e as ferramentas, um alicate de corte de arame e uma tesoura para cortar a rede. Ora bem, então como vamos preparar o vaso? É assim, nós necessitamos, por causa que estes furos são muito largos, de pôr uma rede fixa com um aramezinho chamado borboleta. Então como fazemos a borboleta? Agarramos num bocado de arame, dobramos assim, rodamos este por cima, rodamos este também por cima. Esta largura vai ser mais ou menos a largura aqui do furo. Depois baixamos esta parte e baixamos esta parte. Pronto, e temos a borboleta feita. E agora vamos aplicar aqui, fazemos passar pelo furo, dobramos depois aqui e ficamos com a rede presa ao fundo do vaso. Damos aqui um jeitinho para isto ficar mais bonito só. Pronto, e temos a rede presa ao fundo do vaso. Ora, agora vamos passar estes dois arames que são necessários para quê? Para fixarmos a árvore ao vaso. Então, passamos aqui e aqui, mais ou menos dividimos isto, e aqui a mesma coisa. Aqui. E aqui. Mais ou menos isto, pronto. Acertamos isto e temos o nosso vaso preparado para receber o substrato e a árvore. Por vezes aparecem-nos vasos que têm só um furo no centro. Aqui já temos a rede aplicada. Vamos só ver como fazemos para aplicarmos o arame para fixar a árvore. Arranjamos um arame mais grosso que ultrapasse o diâmetro do furo e fazemos isto. Enrolamos o arame, um pouco de arame aqui às voltas, 3 ou 4 voltas, assim, e depois já temos isto aqui que podemos utilizar. Já temos cá o aramezinho para fixar a árvore. E pronto, temos assim explicada a primeira fase do transplante do bonsai, que é a preparação do vaso. Vou-vos falar sobre a macieira, o seu género Malus, da família das rosáceas, plantas com floração exuberante na primavera. Flores essas que dão origem às maçãs. Como se pode ver aqui, temos alguns pequenos frutos em formação. É uma árvore de folha caducifólia, o que quer dizer que no outono as flores caem e os frutos são colhidos, e a árvore prepara-se para um novo ciclo. Esta espécie tem origem nos países asiáticos, foi trazida para a Península Ibérica há milhares de anos. Portanto, esta árvore está comigo há cerca de 3 anos, foi adquirida numa loja online da especialidade. Já foi transplantada para um vaso de autor em solo apropriado para bonsai.
Deixo-vos agora com algumas fotos. Olá a todos, o meu nome é António Miranda e trago-vos um pequeno vídeo sobre como cuidar de um bonsai oliveira. A oliveira é uma árvore mediterrânea de fácil manutenção, ideal para quem quer iniciar-se na arte de bonsai. Para cuidar e manter um bonsai oliveira, deve ter em consideração que é uma árvore que deve de apanhar 3 a 4 horas de sol, ser mantido em locais frescos, se possível entre os 7 e os 15 graus. Deve ser regado uma vez por dia para que não seque. No verão é necessário regar 2 vezes por dia. A ideia é manter um nível de umidade no solo normal. No que respeita à adubação, eu aconselho a colocar adubo líquido, orgânico, de 3 em 3 dias. Quando a árvore estiver na fase de pré-bonsai, isto para quem está a criar o seu bonsai a partir de uma semente, devem preparar a terra com uma mistura de telha ou tijolo partido e peneirado em pedacinhos pequenos, grão de argila, eu uso umo de minhoca misturado. O substrato deve ser mudado de 3 em 3 anos. Estes são os cuidados básicos que utilizo e trago também 2 tipos de oliveiras, as silvestres, que eu criei desde semente, e as europeias, que tenho andado a manter. Olá, venho-vos falar desta planta, desta árvore, que é a romanzeira ou romaneira, como é conhecida aqui pelas minhas bandas do Algarve. A romanzeira é uma árvore com origem na Ásia, que mais tarde foi trazida para o Mediterrâneo pelos fenícios e também mais tarde foi cultivada na Península Ibérica pelos árabes. O nome popular é romã, romanzeira, é uma espécie única e, como eu já disse, tem origem na Ásia. É uma árvore de folha caduca, perde as folhas no inverno e depois começa a sua brutação, tem início a brutação pela primavera. Ela, quanto à rega, ela gosta de água, gosta muito da água, mas não gosta de ter o solo encharcado, com que será bom tê-la sempre em terra calcária, mas drenante. Vou-vos mostrar agora aqui um bocadinho do tronco. Ela ainda tem uns arames que lhe estão a dar movimento aos troncos. Esta planta está comigo há cerca de 2 anos e foi uma troca entre amigos, colegas do Clube Bonsai do Algarve. Quero-vos só mostrar aqui já um fruto que está aqui. A planta que eu trago aqui para apresentar é uma portulacária. A portulacária é uma planta ornamental muito utilizada em Portugal, principalmente para canteiros. E é uma planta que é originária da África do Sul, que, assim como outras espécies que foram trazidas para a Europa na altura dos descobrimentos, esta também foi difundida pelas mãos dos portugueses. Esta planta em específico eu escolhia porque, em primeiro lugar, não é muito comum ver-se suculentas como um bonsai, e é uma planta que fui descobrindo que é fácil de trabalhar, que tem boas características para ser trabalhado como bonsai
e que eu aconselho a quem queira experimentar e principalmente quem não tenha muita experiência, porque é uma planta que resiste bastante a muitos dos erros que nós cometemos enquanto bonsaístas, principalmente no início. Esta planta foi comprada por mim em 2008. Na altura foi uma oferta que eu fiz à minha mulher. Entretanto, pronto, acabei por ser eu a tomar conta dela e tenho vindo a desenvolvê-la ao longo do tempo. Quando a comprei era uma planta de viveiro que estava definida como bonsai, mas que de bonsai tinha muito pouco, nomeadamente praticamente só tinha o vaso como bonsai, porque forma não tinha nenhuma. E tem sido desenvolvido ao longo destes 12 anos até chegar ao ponto onde está. Esta particularmente foi desenvolvida através de podas, porque em termos, embora tenha aqui alguns arames, é uma planta que não reage muito bem aos arames, no sentido em que os ramos são moles e acabam por não fixar com tanta facilidade como outras plantas. Portanto, a forma mais fácil de ir formando estas plantas é através da poda. Ela foi transplantada há cerca de um mês, foi transplantada para este vaso, que é um vaso de um ceramista europeu, que é a Eslováquia. É um vaso que eu penso que combina muito bem com esta planta por causa da cor e da textura que tem, que dá uma imagem mais mediterrânica, que caracteriza muito bem aqui a nossa região. Foi transplantado num tipo de solo que é a Akadama, que é um solo, uma argila vulcânica, que é muito utilizado em bonsai pelas suas características drenantes e também para que possibilita um bom arejamento para as raízes, o que traz sempre uma boa saúde aqui à planta. Em termos de cuidados, é assim, tem uns cuidados regulares. Esta é uma planta que se adapta muito bem ao nosso clima, adapta-se muito bem ao tempo seco e quente, que é como nós temos aqui nos nossos verões. Facilmente, se me esquecer um dia de regar, no dia seguinte não tem qualquer problema, porque a planta resiste e aguenta e vai receber novamente essa água como uma fonte de vitalidade. É adubada como as outras, neste caso que tem em cima do solo aquelas coisas pretas que estão a ver, é adubo orgânico, mas eu faço uma adubação mista, portanto, para além do adubo orgânico também aplico a adubação, um adubo líquido que aplico uma vez por semana, mais ou menos. De resto, é uma planta que não requer especiais cuidados e reage bastante bem às podas, reage a técnicas como defoliação. Eu penso que a nível de bonsai a única técnica que é assim um pouco mais complexa por causa dos ramos serem moles é mesmo a questão da colocação de arames, porque tem algumas dificuldades em fixar os ramos. E pronto, e queria só apenas mostrar também esta outra planta, que também é uma portulacária, que é uma estaca desta planta maior e está no vaso inicial da planta mãe. Portanto, estamos a ver também a forma como esta planta se foi desenvolvendo ao longo do tempo até chegar aqui. Ainda tem muito para desenvolver, mas bonsai é isto também, é irmos ao longo do tempo acompanhando as nossas plantas e ajudando-nos a desenvolver-se, e ao mesmo tempo irmos aprendendo nós próprios também com as plantas. A convite do município de Lagoa e integrado na Semana da Biodiversidade, que vai decorrer entre os dias 22 e 29 de maio, o Clube Bonsai do Algarve foi desafiado a apresentar uma série de vídeos sobre espécies autóctones em bonsai, ou seja, a biodiversidade num vaso. Eu quero apresentar-vos, portanto, uma oliveira. Mas antes disso tudo, falar só sobre duas características das oliveiras. Em Portugal, existem duas espécies de oliveiras que são as indicadas para bonsai. A oliveira silvestris, mais conhecida por zamocheiro, e a oliveira europeia. A oliveira europeia, que é esta que eu vos quero falar hoje. Duas diferenças entre elas. A oliveira silvestris tem a folha mais pequena do que esta tem uma folha, portanto, um bocadinho grande. A oliveira silvestris tem a folha mais pequena e os entrenós são diferentes, ou seja, a oliveira silvestre, os entrenós são mais curtos. A oliveira é uma espécie de folha perene, ou seja, tem folha o ano inteiro. Outra diferença entre uma e outra é que esta oliveira, portanto, a oleia europeia, que é este exemplo, dá flor e dá fruto. A oliveira silvestris não dá.
falando sobre este exemplar que eu tenho aqui. Esta árvore está na minha posse desde 2012. Foi comprada no viveiro e a proveniência da árvore foi, portanto, de uma limpeza de terrenos. Eu comprei a árvore, trouxe-a para casa, ela vinha num balde normal, de plástico, com o solo original, o barro, por aí adiante. Ao longo destes anos todos, portanto, a árvore, fui formando a árvore quando chegou à minha posse tinha só um ramo, nada esta estrutura não existia, existia só parte desta que aqui está, tudo aquilo foi crescimento novo ao longo dos anos. A madeira morta, parte dela, eu julgo que era mais ou menos aqui por esta zona, estava enterrada, portanto, quando a árvore foi transplantada, fui subindo a árvore. A parte traseira da árvore tem uma madeira morta também muito, muito interessante. A casca já envelhecida, com os buracos, os uros. Toda esta madeira morta, grande parte dela é natural. Há outra que foi trabalhada com ferramentas manuais. É uma árvore que é fácil de manter, não requer assim muitos cuidados. Requer alguns, como é normal, porque é uma árvore que está num vaso. Os cuidados a ter com este tipo de árvore, gosta muito de sol. Portanto, é uma árvore com muito sol, gosta muito de água, suporta um bocadinho, suporta bem as secas, mas não convém também exagerar. É uma árvore que eu aconselho para principiantes, para quem quer iniciar esta arte do bonsai. É uma árvore interessante que dá perfeitamente para isso, sem ter grandes problemas de futuro. Se porventura estiverem interessados em saber algo mais sobre bonsai, lembra-se do Clube Bonsai do Algarve. Obrigado. Vou falar-vos um pouco sobre o tomilho. Timos comunis, de seu nome científico. O tomilho é um pequeno arbusto que nasce espontâneo nas encostas florengas e calcárias na costa mediterrânica, quer na parte europeia, quer africana. Há várias espécies que crescem de forma ereta, outras rasteira. Já lá vão uns 10 ou 12 anos, encontrei numa barreira caída várias plantas enroladas em lama e que certamente iria ser retirado tudo com uma máquina, pois estava a obstruir o caminho. Consegui retirar vários, plantei-os em vasos normais, sobreviveram alguns. Destaco este por ser dos primeiros. Seguiu-se o trabalho de modelagem, essencialmente com poda. Mais tarde, há cerca de 8, 9 anos, foi transplantado para o vaso que está atualmente, em que incorporei um pouco de acadão. Depois foi submetido apenas a um falso transplante, pois a delicadeza desta planta está na raiz, que não gosta de ser mexida. Substituí mais um pouco do solo de origem por acadama. Aguenta bem a aramagem e a poda, devendo esta ser feita assim que a planta começa a brotar em janeiro ou fevereiro. Pode fazer 2 podas no princípio da primavera e depois aguarda-se e floresça, o que acontece desde maio a julho. Umas bolas onde aparecem umas flores de tonalidade que vai do branco ao rosa lilás. O tronco é formado por vários veios que nascem em espiral, formando assim o tronco, e cada espiral transporta a seiva da raiz aos galhos. Assim, cada raiz alimenta um galho. Quando morre uma raiz, morre a veia e o galho, formando assim uma madeira morta bastante interessante. É um arbusto que serve para bonsai de vários tamanhos e estilos. Aqui apresento o estilo kabudashi, ou seja, múltiplos troncos. É o que tenho para vos dizer sobre o tomilho.